Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa sexta live da série especial em comemoração ao terceiro aniversário da Lei de Licitações e Contratações Públicas, a Lei 14.133. Eu sou Josi Nogueira, arquiteta urbanista, especialista em licitações e contratações públicas. Eu estou aqui para mostrar como você pode faturar mais com obras e serviços de engenharia e de arquitetura. Na última live, mergulhamos profundamente nas diversas fases da licitação sob a nova lei, detalhando cada etapa, desde o planejamento até a adjudicação e homologação dos contratos. Entendemos como um bom conhecimento e gerenciamento dessas fases não apenas simplifica o processo, mas também potencializa a eficiência na gestão de obras e serviços de engenharia e de arquitetura, minimizando riscos e maximizando resultados. Hoje, vamos avançar um pouco mais nessa jornada e explorar um aspecto igualmente fundamental das licitações: a contratação direta. Por definição, a contratação direta é um procedimento administrativo pelo qual os órgãos públicos podem adquirir bens, obras ou serviços sem a necessidade de realizar um processo licitatório competitivo. Esse método é utilizado em circunstâncias específicas, onde a competição ou os procedimentos padrões de licitação, eles são considerados impraticáveis, desnecessários ou contra a eficiência desejada. Essencialmente, a contratação direta permite que a administração ou a empresa escolha fornecedores ou prestadores de serviços de maneira direta, baseando-se em critérios de necessidade, urgência ou especialização, sem passar por um processo de licitação pública. Esse método é geralmente adotado em casos onde há urgência na contratação, quando os serviços ou produtos têm características únicas que só podem ser fornecidos por um determinado fornecedor, ou quando o valor envolvido na contratação é baixo o suficiente para justificar uma simplificação do processo. No setor público, a contratação direta é rigorosamente regulada para garantir que ainda assim se preserve a transparência, a isonomia e a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração. Apesar de ser menos formal que os processos licitatórios tradicionais, exige justificativas claras e documentação detalhada que suportem a decisão de não realizar uma licitação. No setor público, a contratação direta é permitida pela legislação em situações específicas definidas como dispensa ou inexigibilidade de licitação. Compreender esses conceitos é crucial para qualquer profissional que deseja otimizar seu sucesso nas contratações de engenharia e arquitetura. Então, vamos desdobrar esse tema, elucidando os contextos e critérios que permitem tais abordagens e como você pode ser contratado nesses casos específicos, pois cada um desses mecanismos possui implicações legais e distintas e serve a propósitos diferentes dentro do contexto das contratações públicas. Para começar, a dispensa de licitação ela poderá ser empregada quando os valores envolvidos são relativamente baixos e não justificariam o custo administrativo de um processo licitatório extenso. A lei estabelece limites financeiros claros que definem essas situações, facilitando a contratação de serviços de pequeno porte, que apesar da sua escala reduzida, são cruciais para a manutenção e o bom funcionamento das cidades e dos serviços públicos. Assim, obras, compras ou serviços com valores que não ultrapassem os limites estabelecidos por lei poderão ser contratados de forma direta. Essa abordagem pragmática, ela não apenas economiza o tempo e recursos, mas também permite que a administração pública mantenha a continuidade dos serviços essenciais com a eficiência necessária, sempre alinhado aos princípios de legalidade e transparência, que devem governar as contratações públicas.
Vamos falar agora sobre como que a dispensa de licitação ela pode ser aplicada. Em algumas situações que exigem uma resposta rápida, onde a demora imposta pelo processo licitatório tradicional poderia prejudicar o interesse público, como em casos de desastres naturais ou situações de emergência que impactam a segurança pública. A licitação ela pode ser dispensada para que o trabalho necessário seja realizado o mais rápido possível. Com relação já à questão da inexigibilidade de licitação, é uma situação particular dentro da legislação de contratações públicas. Isso justifica pela natureza única do serviço ou produto requerido, onde a competição é objetivamente impossível. Esse mecanismo ele é crucial para garantir que serviços altamente especializados possam ser contratados diretamente, assegurando qualidade e eficácia sem os entraves de um processo licitatório convencional. Serviços técnicos especializados, por exemplo, incluem serviços de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização. O critério de notória especialização, ele exige que o contratado possua reconhecimento no mercado por sua capacidade técnica e profissional exclusiva, que não pode ser facilmente replicada ou substituída. Imagina, por exemplo, a contratação de um arquiteto renomado para um projeto de edifício público que visa se tornar um marco arquitetônico em uma determinada cidade. A escolha de um profissional com um portfólio específico reconhecido, ele atende a uma necessidade que dificilmente seria satisfeita, por meio de um processo de inexigibilidade. Nesse contexto, a lei ela permite a dispensa, no caso a inexigibilidade, perdão, para aproveitar a expertise específica que apenas determinados profissionais possuem. Além disso, aplica-se a inexigibilidade em situações onde há apenas um fornecedor capaz de atender às necessidades do contrato, seja por detenção de critérios, direitos exclusivos, como patentes, ou por características únicas do serviço ou produto ofertado. Por exemplo, em casos de obras de engenharia complexas que exigem tecnologias ou conhecimentos extremamente especializados, como a construção de uma infraestrutura que venha a utilizar técnicas pioneiras de sustentabilidade ou com materiais inovadores. Nesse caso, a inexigibilidade ela se justifica pela escassez de empresas que possam deter a capacitação necessária para executar tais projetos. Aqui, a competição se torna inviável não por uma escolha administrativa, mas pela própria natureza técnica e singular do empreendimento. Esse enfoque na inexigibilidade, portanto, ele não é um atalho, e isso fica bem frisado, não é um atalho para evitar a licitação, mas uma necessidade prática para atender às demandas específicas de projetos que requerem um grau alto de especialização. E isso vem a garantir que os objetivos públicos sejam atingidos com a maior competência e qualidade possível. Assim, a inexigibilidade está fundamentada na ideia de que, para certos tipos de serviços ou produtos, a competição ela se torna inviável devido à singularidade ou à especialização necessária, e qualquer tentativa de competição não resultaria em múltiplas propostas válidas. Legalmente, entender essas diferenças é crucial, porque cada situação requer documentação e justificativas específicas que atendam aos requisitos da Lei 14.133. Resumindo essa parte de conceituação e aplicabilidade, podemos dizer que enquanto a dispensa pode ser planejada e antecipada dentro de certos limites e situações, a inexigibilidade muitas vezes decorre da natureza exclusiva do serviço ou produto necessitado. A aplicação inadequada de qualquer um desses conceitos não só pode resultar em desafios legais, como também comprometer a integridade e a eficiência do processo de contratação pública. Portanto,
É vital para gestores públicos e empresas que atuam no setor compreenderem o que é as possibilidades de contratação direta para garantir a conformidade com a lei e otimizar os seus processos de contratação. A escolha correta entre dispensa e inexigibilidade impacta diretamente na legalidade, eficiência e sucesso das contratações realizadas sob o regime da Lei 14.133, e evitando litígios e maximizando os recursos públicos. Bom, avançando um pouco mais na nossa discussão sobre as questões de dispensa, inexigibilidade e licitação, é fundamental, né, ver como que esses conceitos se aplicam no dia a dia dos profissionais que atuam com obras e serviços de engenharia e de arquitetura. Vamos explorar alguns exemplos práticos que ilustram quando e como optar por essas modalidades, né, por esses critérios, considerando cenários reais adaptados para o nosso setor. Exemplo prático de dispensa de licitação, ele pode ser observado, por exemplo, em pequenas reformas de escolas públicas. Suponha que uma escola pública precisa de uma reforma urgente em suas instalações elétricas para garantir a segurança dos estudantes e dos funcionários. O custo estimado da obra é inferior ao limite financeiro estipulado para a dispensa de licitação. Nesse caso, a administração pública pode optar pela dispensa de licitação para agilizar todo o processo e resolver essa situação rapidamente. Um outro exemplo é a instalação de um sistema de segurança. Então, imagina que um órgão público precisa instalar novos sistemas de segurança após o aumento de incidentes na região. A tecnologia específica requerida só está disponível através de um único fornecedor que possui exclusividade no mercado brasileiro. Aqui, mesmo que o valor seja significativo, a urgência e a especificidade técnica podem justificar a dispensa. Vamos pensar agora em alguns casos práticos de inexigibilidade de licitação. Um primeiro exemplo é um órgão ou entidade que está acomodado em um edifício histórico tombado e que precisa de melhorias específicas. Logo, um projeto de restauração de um patrimônio histórico requer a consultoria de um especialista, de um escritório renomado, cuja expertise é essencial para a execução do trabalho, conforme as normativas de preservação. Bom, nesse caso, devido à singularidade do serviço e à notória especialização do consultor, a gente está diante de um exemplo claro de inexigibilidade de licitação. Um outro exemplo poderia ser considerado na necessidade de laudo técnico estrutural. Então, o município está enfrentando problemas como a antiga ponte, que apresenta riscos estruturais significativos, e é necessária a contratação de um serviço especializado para a elaboração de um laudo técnico estrutural detalhado, que determinará as medidas de intervenção necessárias. A implementação e a especificidade dos testes estruturais exigem conhecimento altamente especializados que apenas poucos engenheiros no país possuem. Esses engenheiros eles são qualificados por sua experiência prolongada e relevante na área de engenharia na parte estrutural. Então, devido à natureza singular do serviço e à notória especialização, não vai haver uma competição viável para esse tipo de serviço, o que faz com que a inexigibilidade de licitação ela seja a opção mais adequada para a contratação desse escritório com esses profissionais, por exemplo. Então, esses exemplos anteriores, eles explicam a aplicação criteriosa dos princípios de inexigibilidade e podem assegurar que os serviços técnicos especializados sejam contratados de forma legal e eficiente, respeitando os padrões de segurança e qualidade necessários em projetos críticos de engenharia e de arquitetura. Bom, para ajudar nessas definições e garantir uma aplicação eficaz da contratação direta em conformidade com a lei durante o processo de contratação direta, é essencial identificar corretamente as oportunidades que se enquadram
nos critérios de dispensa, de licitação e de inexigibilidade. É entendido, né, que as regras de contratação direta, embora elas sejam menos restritas no setor privado, vocês devem ter cautela para evitar problemas legais e de reputação. Então, eu vou deixar umas dicas e alertas para que você possa manter a conformidade legal e a eficiência nos processos de contratação direta. Então, para começar, evite escolher fornecedores que possam parecer favorecidos por relações pessoais e empresariais. Estabeleça políticas rigorosas para conflitos de interesse e assegure que todos os envolvidos nas contratações estejam cientes dessas políticas e as sigam estritamente. Isso ajuda a manter a integridade do processo e protege empresas de alegações de favoritismo. E, embora as empresas privadas elas estejam sujeitas aos mesmos limites legais de valor como no setor público, é prudente definir internamente limites para as contratações diretas. Isso pode ajudar a evitar gastos excessivos e garantir que grandes contratos passem por um processo de revisão e aprovação mais rigoroso. Uma outra dica é com relação aos contratos de longa duração ou de renovação automática. É importante realizar avaliações periódicas para confirmar que as condições originais ainda se justificam. Isso é essencial para garantir que a empresa não continue a renovar de forma automática contratos que talvez não sejam mais benéficos ou sequer necessários para ela própria. Então, evite o erro comum de manter também a documentação insuficiente. Cada decisão de contratação direta deve ser fundamentada, com justificativas bem claras e documentação detalhada, incluindo análise de custo-benefício, bem como relatórios técnicos quando for aplicado. Isso não só vem a fortalecer a defesa da empresa em casos de disputas, como também serve como uma boa prática de governança corporativa. Uma outra dica é para você publicar internamente, sempre que apropriado, os motivos das decisões de contratação direta. Isso não apenas cumpre com boas práticas de governança, mas também aumenta a confiança dos stakeholders na gestão da sua empresa. E antes de proceder com qualquer contratação que possa parecer incomum ou envolva grandes valores, é bom consultar a equipe jurídica. A validação legal é essencial para garantir que a contratação direta esteja alinhada com as leis aplicáveis e minimizar os riscos legais. Então, tenho certeza que adotando essas práticas, vocês podem gerenciar melhor as suas contratações diretas, né, de modo mais eficaz e ético, e minimizar os riscos e maximizar a eficiência dos seus projetos, contratações, obras, serviços, etc. Então, seguir essas dicas e estar atentos aos alertas mencionados pode ajudar significativamente na gestão de contratações diretas, garantindo que elas sejam realizadas dentro dos parâmetros legais e com a máxima eficiência. Então, vamos dar uma pausa aqui. Vou pedir para vocês escreverem no chat se vocês já participaram de alguma contratação direta e qual foi o resultado que vocês tiveram. Eu vou aproveitar também para responder duas questões sobre contratação direta que chegaram a respeito da live de hoje. E também vou pedir para soltarem enquetes aqui, para vocês estarem participando, né? Apresentando para a gente as suas melhores experiências e dificuldades dentro desse campo de atuação. Deixa eu ver. Então, a dúvida enviada é: qual a diferença principal entre a dispensa e a inexigibilidade na prática? Bom, posso dizer para você que a principal diferença está na escolha, no critério de escolha. A dispensa é utilizada em situações definidas pela lei onde a licitação é possível, mas não obrigatória devido a condições especiais específicas, como compras em pequeno valor. Já a inexigibilidade é aplicada quando não há possibilidade de competição, como no caso de serviços únicos oferecidos por profissionais de notória especialização.
Nesse caso, é inviável todo o custo do procedimento licitatório, uma vez que já há um vencedor, né? E em caso dele ser habilitado. Então, vamos ver a dúvida 2. Em que situação posso utilizar a inexigibilidade para contratar serviços de engenharia? Bom, a inexigibilidade para serviços de engenharia ela é justificável quando esses serviços são de natureza singular e requerem profissionais ou empresas com notória especialização, e não possuem concorrentes à altura no mercado, garantindo assim que apenas esse fornecedor específico possa atender às necessidades do projeto. Bom, vocês estão respondendo a enquete que está no chat? Então, diz para mim se você já se deparou com uma situação de contratação direta, como que foi, explica aqui. E também, qual aspecto das contratações diretas você acha mais desafiador? Quais dessas opções da enquete você encontra mais adequado, né? Então, entender quando aplicar, a documentação, a falta de transparência, encontrar fornecedores qualificados. Especifica para a gente no chat. A colaboração de vocês, tanto no envio nas suas dúvidas, né, quanto aqui, é fundamental para a gente. E eu espero ter respondido às dúvidas que chegaram. Então, vocês continuem participando e trazendo essas questões, que a gente ainda tem 2 lives aí pela frente, então dá para a gente aproveitar mais um pouco. Bom, a gente está chegando ao fim dessa live. Eu espero que as informações compartilhadas hoje tenham sido valiosas para você. Hoje vimos a contratação direta, os conceitos de dispensa e inexigibilidade de licitação. Exploramos diferenças e aplicabilidades e discutimos como identificar corretamente oportunidades de contratação direta, evitando erros comuns. Agora, eu também gostaria de convidar todos vocês para a próxima live da nossa série, né, em comemoração ao 3º aniversário da lei, que será no dia 22, e a gente vai abordar sobre inovações e tecnologias na nova lei de licitações. Essa live vai ser essencial para quem busca aprimorar a gestão e garantir conformidade dos seus projetos de engenharia e arquitetura. Eu vou pedir para vocês também participarem do nosso evento Mapa da Licitação, um evento totalmente online e gratuito, onde eu vou compartilhar estratégias e conhecimentos para você poder ter a oportunidade de faturar mais com obras e serviços de engenharia e arquitetura. O mapa da licitação ele vai ocorrer nos dias 29 de abril, 1º de maio e 3 de maio, encerrando o mês em comemoração à nova lei de licitações e contratações públicas. Portanto, já corre aqui no link e garanta a sua vaga. Bom, eu agradeço imensamente a presença de todos e vou convidá-los, né, a compartilhar essa live e contribuir para a disseminação do conhecimento sobre a Lei 14.133. Lembre-se que o vídeo vai ficar disponível no canal Engenharia da Licitação, lá no YouTube. Para quem não pôde acompanhar o vídeo todo, ou deseja revisitar o conteúdo, ou sequer pôde assistir a essa live, ele vai estar lá prontinho para você, tá? Então, muito obrigada por hoje. Continue seguindo a série para mais insights e aprendizados. E até a próxima live. Tchau.